Leitura do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus via as pessoas como essencialmente boas? Amai os vossos inimigos. Lucas 6:27. A filosofia que afirma que as pessoas são essencialmente boas é chamada de humanismo, devido ao amor de Jesus pelos outros e à sua preocupação com o bem-estar de todos. Ele é frequentemente apresentado como um dos grandes exemplos da humanidade ideal. Jesus ensinava que devemos amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. É fácil perceber que Jesus poderia ser usado como um exemplo de alguém que acreditava na bondade essencial das pessoas. Carl Rogers é um famoso psicólogo conhecido por desenvolver uma teoria baseada na crença na bondade essencial da humanidade. Ele acreditava que todas as pessoas possuem dentro de si um processo de autorrealização, que as fará saudáveis na presença das condições corretas. Quase todos os terapeutas conhecem a terapia rogeriana como um dos principais exemplos da psicologia humanista. Certo dia, enquanto o Dr. Rogers conversava com a mãe de uma criança problemática que ele estava tentando tratar, ele descobriu uma coisa muito importante. Depois de terminar a discussão sobre os problemas da criança, a mãe se levantou e foi em direção à porta. Lá chegando, hesitou, voltou-se para o Dr. Rogers e perguntou: Ainda temos alguns minutos? O senhor se importa se eu disser algumas coisas a meu respeito? Rogers convidou-a para sentar e escutou atentamente o que a mulher tinha a dizer. Nas próprias palavras dele, naquele momento, a verdadeira terapia começou. Posteriormente, ele descobriu que existe dentro de cada pessoa o que acreditou ser um impulso inato em direção à totalidade. E esse impulso é ativado quando a pessoa se sente acolhida e aceita incondicionalmente. Não sei se o Dr. Rogers em algum momento pensou nisso, mas existem algumas surpreendentes semelhanças entre o seu pensamento e o amor incondicional que Jesus ensinou séculos atrás. Jesus falava do amor divino, que era incondicional. Rogers dizia que a consideração positiva incondicional era essencial para o processo da cura. Jesus descreveu a humanidade como sendo a imagem de Deus, possuindo um valor inerente. Rogers observou um processo de autorrealização inerente em todas as pessoas e afirmou que a autenticidade só acontece quando somos coerentes com nós mesmos. Jesus disse muitas coisas que apoiam a crença humanista na bondade inerente das pessoas, mas não podemos parar aqui. Jesus também reconheceu os problemas associados a essa crença e para saber quais são, temos que prosseguir na leitura. Princípio espiritual. Os bons ouvintes fazem as pessoas serem melhores. O problema de ver as pessoas como boas. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Mateus 20:16. Tyler é um jovem executivo promissor com um brilhante futuro. É inteligente, tem boa aparência e é ambicioso. Tyler se considera uma pessoa realizada por ser independente e competente em tudo o que faz. Ele define força como autoconfiança, até mesmo na presença de circunstâncias extremas. Tyler procurou a terapia com a namorada porque ela achava que a relação dos dois poderia se beneficiar com um aconselhamento. Ele não julgava precisar de tratamento, mas estava sempre aberto a aprender como poderia ser mais eficiente na vida. Estamos aqui apenas para um pequeno ajuste. Ele me avisou. Não estou interessado num processo longo e arrastado para discutir o que sinto com relação à minha mãe ou qualquer coisa desse tipo. Tyler não gostava de olhar para trás porque se via sempre avançando e discutir o passado lhe parecia inútil. Tyler encarava o relacionamento com a namorada como uma tentativa de formar uma parceria.
Estava disposto a investir no relacionamento, mas somente se obtivesse um retorno aceitável do investimento. Não queria alguém que dependesse dele, desejava uma parceira cuja contribuição fosse igual à dele. Os papéis tradicionais podem ter funcionado nas gerações passadas, mas é importante vencer na vida hoje em dia. Se não estivermos dispostos a passar algum tempo sem ter filhos, com os dois trabalhando, somos duas pessoas progressistas e é isso que dá certo conosco. Eu sabia que os casais que fazem esse tipo de opção conseguem ter uma vida financeiramente bem mais folgada do que as famílias em que somente um dos parceiros trabalha. Mas perguntei-me se a realização financeira seria suficiente para satisfazer Tyler a longo prazo. Então, você acha que vão querer filhos no futuro? Perguntei. Talvez um dia, respondeu Tyler, mas estamos aproveitando bastante nossa liberdade no momento. A coisa a qual Tyler dava maior valor era a independência. Ele estava tentando descobrir como se unir a outra pessoa sem se sacrificar nem um pouco no processo. Só estava interessado no casamento se pudesse vê-lo como um esforço conjunto de duas pessoas, uma parceria experimental que poderia ser dissolvida se não lhe proporcionasse o benefício prometido. Embora não conseguisse perceber nem admitir, Tyler estava, na verdade, preso aos vínculos tradicionais que ele considerava tão inadequados. Tyler queria um relacionamento que fosse o exato oposto dos seus pais. Nesse sentido, o relacionamento dos pais era o modelo que definia o dele. Por mais que detestasse pesquisar o passado, era exatamente isso que ele precisava fazer para poder entender as suas decisões para o futuro. No decorrer do aconselhamento, Tyler foi percebendo que o seu desejo de agir de forma oposta à dos pais significava que ele estava desapontado com a maneira como tinha sido tratado na infância e na adolescência e queria que sua vida fosse diferente. Ele começou a reconhecer que não estava de modo nenhum livre do seu passado. Em vez de ser independente, Tyler descobriu que dependia tanto do seu passado e das outras pessoas que procurava até evitá-las, sem ter consciência de que estava fazendo isso. O relacionamento de Tyler com a namorada está indo agora de vento em popa. Eles passaram a se comunicar melhor porque estão mais conscientes dos seus sentimentos e as suas expectativas a respeito em relação mudaram. Suas metas financeiras ainda são bastante ambiciosas, mas não mais prioritárias. Tyler está começando a depender emocionalmente de alguém e está descobrindo as vantagens dessa dependência. Em vez de só pensar em si mesmo, ele procura formar uma unidade com a namorada. E isso o deixa feliz. O individualismo é a crença na autoconfiança e na independência. Aqueles que acreditam no individualismo enfatizam a realização e o sucesso pessoais, sem precisar depender dos outros. Se qualquer coisa viola seus direitos individuais, eles se livram dela. Sentem que têm o direito de alcançar a excelência pessoal a qualquer custo. Os seres humanos, na verdade, não funcionam dessa maneira. Nós, seres humanos, precisamos fundamentalmente das outras pessoas para poder saber quem somos. Assim como necessitamos de espelhos que reflitam a nossa imagem física, que nos mostrem como parecemos fisicamente. Precisamos que as outras pessoas nos retratem emocionalmente, que nos revelem como somos psicologicamente. As ideias de Jesus de que os primeiros serão os últimos é o oposto do individualismo. Embora ele reconhecesse o valor inerente de cada pessoa, as pessoas só eram consideradas boas como consequência do seu relacionamento com Deus e com os outros. Jesus nunca ensinou que poderíamos ser bons sozinhos. Para ele, não realizamos nosso pleno potencial por meio da competição, e sim através da conexão. Princípio espiritual. O indivíduo é uma parte do todo. As pessoas não são boas nem más. Eu vos chamo de amigos. João 15:15. Com a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando da natureza humana.
Ele não estava dizendo que somos fundamentalmente maus como os ladrões, ou automaticamente bons como o samaritano. Nossa natureza essencial, de acordo com os de Jesus, se manifesta na relação. Nossa necessidade básica é nos relacionarmos uns com os outros, a fim de sermos completos. Frequentemente usamos várias desculpas para negarmos a percepção de que estamos vitalmente ligados aos outros. Eles necessitam de nós, e é o que é mais assustador. Nós precisamos deles. A área da minha vida em que tive mais dificuldade em aceitar essa ideia foi a do relacionamento com o meu pai. Raramente víamos as coisas do mesmo jeito e discutíamos com frequência. Só consigo recordar poucas vezes na minha vida em que não me senti tenso ao lado dele. Nosso relacionamento foi assim até a sua morte. Quando recebi a notícia de que meu pai estava com câncer, fiquei chocado, em parte porque tinha a ilusão de que essas coisas só aconteciam com as outras pessoas, e em parte porque não estava pronto para a sua morte. Eu sabia que o nosso relacionamento não era bom e não queria que ele saísse da minha vida sem que tivéssemos procurado nos aproximar. Embora não mantivéssemos muito contato desde que eu me tornara adulto, fiz planos para voar até Tulsa e passar o fim de semana com ele quando os médicos lhe deram a alta do hospital e o mandaram para casa. Disseram que não podiam fazer mais nada por ele. Eu não sabia o que ia dizer, mas queria ter um tipo de conversa que não causasse conflito entre nós. Aquele iria ser um dos momentos mais importantes da minha vida. Nunca me esquecerei da minha última noite com ele. Eu estava sentado na beira da sua cama, buscando em vão palavras que expressassem como eu lamentava o nosso doloroso relacionamento de um jeito que não era do seu feitio. Ele me disse: Mark, não temos conversado muito depois que você saiu de casa. Por que você não fala a respeito da sua vida hoje em dia? Sem pensar, deixei escapar. Nossas conversas nunca foram fáceis. Certamente, ele retrucou. Bem, se abaixarmos a cabeça e rezarmos, você acha que poderemos conversar? Você conversa tão bem. Chorando, abaixei a cabeça e rezei junto com ele. Mas 4 horas seguintes tive a melhor conversa da minha vida com meu pai. Na verdade, acho que foi o único diálogo verdadeiro que tivemos. Descobri coisas a respeito da vida dele que eu nunca soubera e contei-lhe coisas a meu respeito. Pedi que me perdoasse por ter saído da casa tão zangado anos antes e viverei o resto da minha vida lembrando das últimas palavras que eu disse ao meu pai. Eu te amo. Uma das lições que aprendi naquele dia foi que não apenas eu, mas nós dois precisávamos curar nosso relacionamento. Ele entrou em coma no dia seguinte e não voltou a recuperar a consciência. Tinha resolvido seus problemas e estava pronto para partir. Compreendi que eu também tinha assuntos não resolvidos. De certa maneira, estava empacado e não conseguia levar a minha vida adiante por não ter resolvido meu relacionamento com ele. Era em meu benefício que eu precisava perdoá-lo. Somos profundamente influenciados pelos nossos relacionamentos com os outros. Precisamos deles para podermos ser saudáveis e completos. O fato de estarmos com raiva de uma pessoa não significa que cortamos o relacionamento com ela. A enorme distância física que eu colocara entre meu pai e eu não diminuiu nem um pouco o impacto do meu relacionamento com ele. Minha vida está melhor porque tive a oportunidade de fazer as pazes com meu pai antes de sua morte. Este fato me ajudou a reconhecer a importância de todos os meus relacionamentos, até mesmo dos mais difíceis, para tornar-me quem eu sou. Olhando para trás, consigo ver que nem eu nem meu pai éramos pessoas más no nosso relacionamento. Ambos estávamos contribuindo para os nossos problemas e nós dois tínhamos a responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito da situação. Era somente a nossa mágoa que estava impedindo que fizéssemos as pazes, exatamente como na parábola do bom samaritano.
Éramos como o homem espancado quando sentimos que estávamos sendo feridos pelo outro. Como os ladrões, quando perpetuamos a mágoa entre nós, e com os levitas e os sacerdotes, quando estávamos ocupados demais para nos dar ao trabalho de tentar melhorar as coisas. Graças a Deus, conseguimos no final ser o bom samaritano quando paramos e fizemos um movimento para nos relacionarmos um com o outro. Jesus nos ensinou que, além de amar os outros, devemos tratar os mais próximos de nós como amigos. Isso, muitas vezes, é extremamente difícil. Embora Jesus se considerasse um líder, um profeta e até mesmo o Filho de Deus, quando ele disse aos seus seguidores, "Eu vos chamei de amigos", estava fazendo uma declaração a respeito da essência das pessoas. Não existe nada mais importante do que a nossa escolha deliberada e consciente de construir um relacionamento amoroso com aqueles que nos cercam. Por mais difícil que isso seja, este é um dos princípios que uso na terapia e que também tem me ajudado na vida pessoal. Princípio espiritual. Às vezes tratamos aqueles que amamos como nunca trataríamos nossos amigos. Devemos pedir perdão por isso. A imagem de Deus na terra. O Pai está em mim e eu no Pai. João 10:38. Darren começou a fazer terapia quando estava no ensino médio e continuou a se tratar de um modo intermitente. Embora tenha se beneficiado de alguma maneira, também foi tratado com técnicas que considero ultrapassadas. Darren era muito tímido e reservado, sua autoimagem era medíocre e acreditava que ninguém estava realmente interessado nele. Tinha poucos amigos e só conseguia manter um contato social nos bares depois que afastava as suas inibições com doses significativas de álcool. É claro que essa atitude dava origem a outros problemas. Em determinado momento, Darren topou com uma forma de terapia que fez com que ele se soltasse bastante. Disseram-lhe que fosse para uma sala repleta de outros pacientes e extravasasse qualquer emoções que quisesse. Baseado no comportamento dos outros, Darren pôs-se a gritar e a se jogar no chão. De repente, foi capaz de expressar uma raiva violenta que reprimira a vida inteira. Ao contrário do que poderia esperar, Darren não foi rejeitado pelos seus sentimentos de raiva. Na verdade, foi elogiado por ser capaz de expressá-los com tanta liberdade. Ele se sentiu livre. Darren mal conseguia acreditar que pudesse mostrar aos outros o que tinha de mais inaceitável e repulsivo, e mesmo assim ser aceito. É extremamente curativo quando, em vez de sermos rejeitados, somos aceitos ao expressar os sentimentos que censuramos. No entanto, os efeitos dessa experiência não duraram. Em algum nível mais profundo, Darren não conseguiu acreditar que os outros estivessem verdadeiramente aceitando. Ele achou que estavam fingindo, como todas as pessoas de sua vida, e conscientemente imaginou que havia algo a respeito que elas rejeitariam. Assim, suas explosões de raiva começaram a aumentar progressivamente. Gritava com os outros, derrubava a mobília e desafiava zangados terapeutas quanto esses tentavam colocar limite no seu comportamento. Darren foi finalmente convidado a retirar-se do grupo de terapia, o que o deixou muito magoado. Os terapeutas conheceram sua necessidade de se expressar, mas não perceberam a importância do relacionamento deles com Darren quando eles se manifestavam. O simples fato de expressarmos nossas emoções não é benéfico, mas ser acolhido e compreendido ao externá-las pode ajudar muito na cura. Quando Darren sentia que a expressão dos seus sentimentos era aceita pelos outros, a terapia era capaz de curar mágoas passadas. Mas quando ele se sentiu rejeitado por expressar sua raiva, a terapia se tornou uma repetição de traumas passados. Como já disse antes, os psicólogos estão reconhecendo hoje em dia a importância essencial dos relacionamentos em nossa vida, e a nossa terapia precisa sempre considerar este fato. Jesus ensinou que não podemos viver sem um relacionamento com Deus ou com os outros.
assim como não somos capazes de existir sem o ar que respiramos. Tentar viver uma vida isolada significaria violar a nossa natureza. Reconhecer que dependemos fundamentalmente de alguém fora de nós é a única maneira de satisfazer a nossa natureza. Muitos psicólogos estão chegando à mesma conclusão. Estamos reconhecendo que as pessoas só podem ter um eu ao se relacionarem com os outros. Jesus sempre se viu em um constante relacionamento com Deus. Ele disse: "O Pai está em mim e eu no Pai". Essa profunda conexão entre eles era um modelo de como ele queria que nos víssemos. Os seres humanos não podem viver isolados. Princípio espiritual. A imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Terminamos por aqui nosso audiobook. No próximo áudio, a interpretação errada do objetivo da vida de Deus. A princípio, seus discípulos não compreenderam. João 12:16. Um grande abraço, curta o vídeo, compartilhe a playlist e até a próxima.